Olá, começa agora o Informe-se direto dos estúdios da Unisa Digital. Hoje conversaremos sobre um tema bem polêmico que tem machucado muitos alunos e familiares, o bullying. E para isso recebo duas pessoas ilustres, o Dr. Haroldo Lopes, que é psicólogo, escritor e radialista formado pela Unisa, e a professora Denise Canal, professora do curso de Sistemas da Informação na Unisa, mestre pela Faculdade de Medicina em Saúde Materno-Infantil e coordenadora do projeto Promoção de Saúde na Escola. Acompanhe nossa programação também pela internet www.cnu.org.br/alvivo.asp. Obrigada pela presença, doutor Haroldo. Olha, sou eu que agradeço, Rosângela, Denise também, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, porque aqui é a minha casa. Eu me formei na antiga faculdade, lá no campus, lá na região de Interlagos, Rio Bonito, e fico orgulhoso de estar aqui com todos vocês, participando, dividindo esse momento muito, mas muito especial mesmo para mim. Que bom. Me sinto honrado e me sinto também perfeitamente em casa. Obrigado. Que bom. Obrigada também, professora Denise. Eu que agradeço mais uma vez o convite de vocês e a oportunidade de falar também com o Dr. Haroldo sobre educação, saúde dentro da escola. Obrigada. A gente ouve falar muito sobre bullying, uma palavra até moderna, mas que está aí na mídia constantemente. O que é realmente o significado de bullying? O bullying é aquele grandão, em geral, que de repente ele cria uma situação de medo, de constrangimento para uma criança, em geral, que se sente não capacitada para lidar com aquele momento, e essa violência provocada por determinados alunos a um outro, ela pode ser física, ela pode ser emocional, enfim, é algo que, na minha opinião, sempre existiu. Hoje ela tem digamos assim, acho que uma forma mais reconhecida. As autoridades da educação se preocupam um pouco mais com isso, porque percebemos que pode trazer marcas, né, para a vida adulta, como também até a evasão escolar. Algumas crianças deixam de frequentar a escola porque estão com medo, às vezes, de um aluno que ameaça e que muitas vezes agride, e evidentemente que deve ser reparado pelo professor, deve ser levado o caso a uma coordenação pedagógica, deve se trabalhar inclusive com a família, mas na minha opinião, eu acho que isso sempre existiu. Mas as crianças não contam geralmente, né, para os familiares, não, nem para os porque professores. o agressor, quem comete o bullying, ele ainda avisa a vítima. Se você contar, você vai apanhar mais ainda. E às vezes tem que trazer lanche para a criança, uma série de coisas para trazer para o agressor, para que ele não sofra ameaça física, emocional, enfim, é algo assim terrível para muitas crianças, né? Haroldo falou que seria uma espécie de líder, uma liderança que essa criança pode ter, o fortão, ou em alguns casos o pequenininho que tem esse comando de liderança. Eu mando, eu posso, e você me obedece. Porque eu já vi muitos pequenininhos fazendo uma liderança gigantesca no âmbito escolar. Então, ele coloca os grandões supostamente não pensantes para defendê-lo, mas com massa, né? Quer dizer, mexeu comigo, eu tenho 2 seguranças para bater. Mas ele tem uma característica muito forte, que é a de liderar, é a de mandar e ameaçar também. O senhor concorda com isso? Concordo. Aliás, esse é o bullying inteligente mesmo, né? Esse é inteligente. Ele manipula aquele que é fortão, não é? E para que o fortão também vá fazer as suas manipulações, ou seja, aliás, é uma criança que quando já começa a manifestar esses sintomas, eu acho que já é um estado de alerta para os pais, né? Que além da criança estar manipulando, ela também ela não está medindo as consequências de tudo isso. E eu acho que é aí que entra pai, mãe, educação, porque se nós
não desenvolvermos nas crianças os sentimentos nobres, não praticarmos, não ensinarmos também para um filho o que é pedir desculpas, o que é se colocar no lugar do outro, nós vamos ter o que nós estamos vendo por aí todos os dias. Um sujeito com 18, 20 anos e é uma besta fera. É uma besta fera que não é louco, não alucina, porém não tem sentimentos, não se arrepende e hoje em dia, para que vocês tenham uma ideia, diminuiu o índice de mortalidade infantil e diminuiu também o índice de mortalidade na terceira idade. Porém, na faixa dos 15 aos 24 anos, vem aumentando consideravelmente. Né? E principalmente jovens que vão e pegam uma lâmpada como essa que está aqui e colocam na cara do outro na Avenida Paulista, jovens que resolvem os problemas de forma violenta, porque a violência não deixa também de ser uma forma de resolver problemas. Sim. Agora, por que se chegou a esse ponto? Entendeu? Será que são só as crianças que cometem o bullying que estão desequilibradas ou será que também poderíamos colocar assim? Será que o bullying que hoje assume uma proporção preocupante não seria reflexo de uma sociedade com problemas? E como reconhecer o bullying, doutor Haroldo? Eu acho que, digamos assim, se você pegar uma pessoa e você perguntar, você tem quantos anos? Eu tenho 80 anos. E você perguntar, você alguma vez saiu no tapa com alguém? E a pessoa diz assim, olha, acho que eu saí sim. Saí uma, duas vezes no tapa. Eu acho que isso faz parte, entendeu? Vamos dizer assim, aspas, do indivíduo normal. Nós temos agressividade. E a agressividade, ela tem aspectos saudáveis, para que inclusive nós possamos nos defender, para que ninguém faça da nossa pessoa um tapete para passar com o rolo compressor e simplesmente fazer o que bem entender. Agora, evidentemente que essa agressividade deve ser educada também. Né? Eu acho que ela é preocupante quando a criança não faz reparações. Né? Quando você provoca uma maldade, quando você, por exemplo, começa a maltratar de animais domésticos, assim de uma forma rude mesmo. Rude, né? Ou então quando você briga e você percebe que a criança está brigando e ela bate para machucar mesmo, né? Quando essa criança comete alguma coisa errada e percebe que um outro amiguinho está levando a culpa e ela não faz essas reparações, eu tenho a impressão que é a hora já de pai e mãe estarem um pouco atentos, porque se nada for feito, né? Aliás, tem até um termo que eu acho interessante e que eu acho que cabe também com essas crianças que, vamos dizer assim, sabe aquele tipo de pai, aquele tipo de mãe que diz mais ou menos assim, é meu filho. E sendo meu filho, pode tudo. Entendeu? Olha, eu vou defender de todas as formas. Ou então, mexeu com meu filho, exatamente, né? Então, o que acontece? Você vai fechando uma relação em que parece que as coisas só não podem acontecer com você pai, com você mãe e com o filho. Às vezes as famílias têm dificuldades de inaugurar o outro dentro do filho. Por quê? Porque estão fechadas entre elas. Então, tudo que você fizer de errado, o papai vai lá e conserta. Então, eu acho que o bullying, quando ele começa a assumir esses aspectos assim bem perversos na criança, também é um recado do que está acontecendo dentro de casa. Muitas vezes como diferenciar do mau comportamento, que é o normal, né? O tal Olha, o mau comportamento, que eu acho o seguinte, quem é saudável é mal comportado. O tal do bichinho. É lógico. Meu Deus do céu, você quer coisa mais chata do que você ficar sentado numa escola e de repente você escutar, a coisa mais gostosa é escutar o sinal do intervalo, você quer brincar, você é uma criança normal e a criança nasce para se divertir, aos poucos ela vai percebendo que isso não pode ser feito o tempo inteiro. Não é? E você vai preparando a criança, olha, o mundo realmente é assim, muitas vezes você vai ter que esperar, você vai ter que aguardar a sua vez, você vai ter que esperar um tal de um sinal para fazer uma série de coisas. Então, eu acho que é importante você estar frustrando os seus filhos, ensinando os seus filhos a frustração, mas é muito importante você também inaugurar o outro dentro do seu filho, mostrar que aquilo que dói em você também dói no seu semelhante. Existem inclusive escolas hoje em dia fazendo um trabalho que eu acho maravilhoso, promovendo um júri popular.
Sim. Não é? Em que as crianças, lógico, estou falando já de adolescente, mas por que estão fazendo isso? Porque estamos percebendo que houve alguma falha em termos de limites, de regras, de princípios de ética, de moral, de civismo, uma série de coisas. Então, essas escolas estão fazendo promovendo um júri popular, para quê? Para que a criança saiba julgar. Então ela vai ocupar a posição de um juiz, ela vai ser jurada numa certa situação, numa outra ela vai ser advogado de defesa, vai perceber que tem direitos, numa outra situação ela vai assumir o cargo de uma promotoria, ou seja, vai aprender a perceber os erros da sociedade. Por que algumas escolas estão fazendo isso? Porque houve uma falha. Há uma falha e muita gente está transferindo a responsabilidade da educação para a escola, o que também não é certo. E muitos adolescentes também, em alguns júris, não sei se nós estamos falando das mesmas escolas, eles, em algum momento, eles são julgados. Então, eles têm a responsabilidade de julgar a atitude errada, de repente, equivocada de um aluno na escola. Olha, você fez algo errado, então a coordenação disse que você deverá pagar por isso. Nós vamos julgá-lo, sim ou não, veredito final. Ok, esse rapaz ou essa moça foi julgado. E num dado momento, este que julgou também pode vir a ser julgado. Então eles começam, principalmente adolescentes, eles começam a pensar mais, a colocar a balança ali nos seus devidos eixos. Não pode pesar demais aqui, porque de repente essa roda gigante, ora eu estou em cima, ora eu estou embaixo. Então eu acho que ele começa a pensar com mais justiça. O que eu não quero de mal para mim, também não posso querer para o outro. Sendo mais justo, eu acho, né? Nós estamos conversando sobre bullying. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos para a última parte. Não saia daí. Saúde é bom saber. Como prevenir as hepatites B e C? Use camisinha. Não compartilhe escovas de dentes, lâminas de barbear ou de depilar, materiais de manicure, seringas e agulhas e materiais para tatuagens ou piercings. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. A Unisa realiza o 3º simpósio de pós-graduação em fisioterapia do trabalho e, para isso, recebe profissionais com temas relevantes. Eu mandei um projeto para a universidade, falando da importância de fazermos o 3º simpósio para divulgarmos a fisioterapia do trabalho. A universidade aprovou e disse, professora, agora arregaça as mangas e mãos à obra. Como vencer as barreiras e não ficar apenas nas atividades físicas? Os palestrantes dão as dicas. Uma dica que eu dou é tentar primeiro compreender quem é esse ser humano, o contexto que ele vive, essa cultura, o valor que ele dá para a vida dele, para depois a gente saber em que estratégia a gente vai poder modificar. Muitas vezes a gente atribui que a atividade física é importante, mas a gente não conhece a história da pessoa. Então acho que o primeiro ponto é conhecer o sujeito. A adaptação do método FEMEA na análise e gerenciamento de riscos ergonômicos são a novidade. O método FEMEA tem basicamente a ideia do seguinte, de você antecipar qualquer falha que possa acontecer, tá? Então, é uma ferramenta que surgiu na década de 60 no projeto Apollo. Ou seja, nós tínhamos que levar uma pessoa para a Lua e voltar para a Terra vivo, né? Então, ou seja, é uma ferramenta para você conseguir antecipar todas as questões de riscos e falhas que podem ser acontecidas num projeto. Como qualquer evento, congresso, simpósio, ele dá novas perspectivas e de outras áreas, você se aprofunda em outras áreas mais especificamente e isso ajuda a decidir muito o que você quer seguir na área profissional. Voltamos para o último bloco sobre o tema bullying. E, professora Denise, as vítimas de bullying apresentam alguma característica comum? Infelizmente sim, ou felizmente, vamos colocar assim, elas ficam mais quietinhas.
Então você consegue perceber, até seria interessante o Haroldo falar enquanto psicólogo, mas enquanto pedagoga, nós percebemos dentro da sala de aula uma criança mais retraída, com dificuldade de se expor, com dificuldade de falar. Por quê? Justamente por causa desse agravo que estão fazendo ao psicológico dela. Existia um jovenzinho que falava assim para um rapaz, ria do nome dele porque era um nome americano, e falava assim, isso é nome de cachorro, e se eu tiver um cachorro, eu vou colocar o seu nome, seu cachorro. E batia, durante 6 meses. Aí, completando 6 meses, iam entrar de férias, esse aluno muito bravo chegou em casa, comentou com a mãe, olha, não aguento mais. Levou mais 6 meses. No final do ano, com tanta raiva desse aluno, ele liberou ali o seu lado, né, animal, e bateu nesse aluno, bateu. Então, existe sim, claro que ele colocou para fora aquele sentimento ruim de chamá-lo, de perseguição de chamá-lo, né, de cachorro, o nome era de cachorro, mas enquanto professora, nós percebemos sim, a criança ela fica muito triste, ela não tem vontade de ir à escola, ela pede aos pais, e os pais procuram os professores, o que está acontecendo que meu filho não quer vir mais à escola. É uma das características. E quais são as consequências possíveis para os autores do bullying? Olha, o bullying, eu diria o seguinte, Rosângela, cada um de nós tem uma estrutura psicológica. Não é? Eu acho que a loucura, sair da realidade, ela está ao alcance de todo mundo. Então, existem pessoas que estiveram numa situação de um estresse terrível, como um combate, uma guerra, e às vezes voltam e conseguem contornar, e existem aqueles que rompem diante de uma situação que para eles não foi possível, né? Então, o mesmo pode acontecer com uma criança, né? Às vezes a criança pode se sentir tão ameaçada, tão perdida, tão assustada diante dessa perseguição escolar, que pode criar uma dependência com os pais, pode criar um isolamento muito grande, né? E se essa criança tiver na sua informação, na sua árvore, a informação de problemas de transtorno de humor, essa circunstância recorrente e não percebida, não diagnosticada de que essa criança é vítima, por exemplo, de um bullying, aí sim pode levar a uma situação de gatilho e desenvolver uma depressão infantil e outras coisas, né, até mais graves, porque o romper não é só na idade adulta que você pode romper, né? Então, os comprometimentos, eles podem, normalmente, eu acho que dá para trabalhar com isso, né? Mas existem crianças que passam a ter problemas sérios, até mesmo uma fobia social. Não é? Você pode desenvolver um quadro, você veja, uma criança, ao invés de estar brincando, ao invés de estar se socializando, acaba ficando num constante estado de alerta. Por quê? Porque eu tenho que ir para a escola, existe uma ameaça. E esse estado de alerta, ele pode ser atualizado na adolescência, às vezes na vida adulta, depois ninguém sabe por que às vezes alguma pessoa aparece com um transtorno do pânico. Por quê? Porque desde pequena já vive num estado de alerta. Né? Agora, quem tem que estar em alerta somos nós, pais, educadores, de percebermos, acompanharmos que se o nosso filho está saudável, se ele está comendo bem, mas também se ele está afetivamente saudável. Isso é muito importante, né? A saúde psíquica. E qual deve ser a atitude dos responsáveis pela comunidade escolar, no caso, quando percebem o bullying? Eu acho assim que num primeiro momento chamar a família. Chamar a família e comunicar o que está acontecendo, né? E evidentemente que isso não pode passar em branco, né? Eu acho que a criança que comete o bullying deve entrar para um tratamento. Na minha opinião, ela deve entrar para um tratamento, principalmente se essa criança já apresenta alguns sintomas assim de mais graves e essa criança não faz reparações, ela deve ser orientada e possivelmente até entrar para uma psicoterapia, mas a família também deve ser avaliada, a própria escola também tem que, acho que, rever como é que estamos agindo, o que é que podemos fazer em sala de aula, o que vamos fazer em sala de aula para que a vítima não seja prejudicada e o agressor também não seja desagregado. Sim.
E você, como pedagoga, as comunidades escolares estão preparadas para lidar com o bullying? Não, infelizmente. Não generalizo, não existem muitas escolas que sim, que trabalham isso dentro da sala de aula, o respeito pelo próximo. Mas, infelizmente, a gente vê o bullying aí espalhado no âmbito escolar e essa perseguição e essa falta de preparo por parte da coordenação, por parte da direção da escola, em como tratar. O Haroldo disse, o pai entra, né? O meu filho, ele está isolado, ele é meu filho, ele pode tudo, ele não pode. Então o limite começa em casa e muitas escolas, infelizmente, também não se preocupam em dar esse limite. Por isso que nós temos casos recorrentes aí de bullying nas escolas. Uhum. E o uso de recursos tecnológicos, a famosa internet, interferem neste comportamento? Eu sou suspeita porque eu estudo dependência tecnológica há aproximadamente 6 anos. Eu gostaria, se me permite, de fazer um convite para o Haroldo para participar de um futuro programa, né, Rosângela, falando de dependência tecnológica, a visão do psicólogo, porque as crianças estão cada vez mais voltadas para a tecnologia e como um condicionamento daquilo que ela vê que é muito negativo, como jogos violentos, games, né, filmes Mas violentos. posso deixar uma pontinha aí para o telespectador? Então, vamos lá. Olha, foi feito um levantamento de que crianças que ficam com mais de 2 horas, por exemplo, na internet, elas se acidentam com mais facilidade. Aí as pessoas perguntam assim, mas o que tem a ver uma coisa com outra? Né? E olha que fato interessante. Se a criança fica 4, 5 horas direto num vídeo, quer seja a internet, quer seja um game e tudo mais, essa criança realmente ela vai tendo mais dificuldade no seu desenvolvimento psicomotor. Agora, aquele que está lá embaixo, brincando no playground, que está pulando um muro, que pula uma piscina, que joga futebol. Leva tombo, entendeu? inclusive. Ele aprende a cair, ele aprende a se virar. Agora, aquele que está sentadinho, só navegando, quando vai fazer, fratura um braço, alguma coisa assim. Por quê? Porque está faltando. Saber fazer técnico, né? Exatamente. Da Então, brincada, é uma experiência que mostra que o ideal seria 2 horas no máximo. E a OMS está recomendando uma agora, viu, doutor? 2011, né? 1 hora, segundo a Organização Mundial de Saúde. Qual a posição que os pais devem ter para evitar tais problemas? Bom, nós falamos de tantos problemas. Quais problemas você está se referindo? O bullying, no geral. Detectou, olha, percebeu, foi comunicado, e aí? Preciso de ajuda. Eu acho que autocrítica, na minha opinião, eu acho que quando ela está em excesso, ela adoece. Mas quando falta autocrítica também, não é um bom sinal. Então, eu acho que todos nós devemos parar um pouquinho e perceber o que é que eu estou fazendo, como é que eu estou educando. Né? Eu acho que também é importante escutar um pouco também as pessoas que trabalham com educação. Né? Eu acho que também é importante estarmos percebendo, puxa, aquela escola dá tão certo. Por exemplo, você pega em Seul, para cada 100 mil habitantes você tem 1 homicídio. Gente, por que eu não vou parar e dar uma olhadinha? Tudo bem que é uma outra cultura, mas o que acontece lá que dá? Então eu acho que as pessoas devem estar abertas, deve se perceber que educar é difícil, né? Que educar significa dar afeto, mas é muito importante. Eu acho que nós vivemos um período em que as pessoas têm uma dificuldade muito grande em angustiar um filho, em colocar limites a um filho, né? E eu acho que quando isso não acontece, você vai colocando a criança direto no princípio do prazer, ou seja, eu nasci para ter prazer, prazer, prazer e prazer. Tanto é que quando chega às vezes um final de semana, falta um prazer lá no final do domingo, eu crio um prazer químico, ou então às vezes eu faço de um outro colega um boneco, em que eu posso pegar uma lâmpada e enfiar no meio da cara, entendeu? Ou simplesmente eliminar. Então eu acho que no momento, eu acho que o momento social é de autocrítica, é de rever valores, é de perceber se nós estamos tendo capacidade de educar, se às vezes nós sofremos muito no passado com tanta repressão, principalmente na minha faixa etária, e às vezes nós temos tanto medo de que os nossos filhos venham a sofrer e que nós acabamos abrindo demais. E isso é altamente prejudicial. A única pessoa que faz o que bem entende é o louco. Por isso que ele é louco.
Ele sai pelado na rua, ele não tem autocrítica. Não pensa nas consequências. Não é? Então eu acho que é um momento de nós, se tivermos que pecar, vamos pecar um pouquinho mais pela cautela. Certo. Infelizmente, nós estamos chegando no final do nosso programa, mas eu gostaria que vocês deixassem algumas dicas para quem está nos assistindo. Você como pedagoga e você como psicólogo. Bem, antes de deixar uma dica, gostaria de reforçar o convite com o Haroldo para falarmos aí de dependência tecnológica. Vamos deixar um e-mail, né? Eu acho que fica mais fácil, dúvidas sobre bullying, sobre acidentes nas escolas, dependência tecnológica. Coloco meu e-mail à disposição, é denise.canal@gmail.com. Bom, eu acho que nós deveríamos ver a criança, a família, a escola e o momento social. Eu acho que essa é a melhor forma de nós estarmos avaliando o bullying. Muitas crianças já nascem com um erro cerebral, não é? No lobo frontal, no lobo temporal. São esses estúpidos que chegam a uma certa idade e cometem atrocidades. Isso, muitas vezes, essas crianças já nascem até com um erro. Então, eu acho que é importante se avaliar tudo, né? Mas também avaliarmos o nosso filho, percebermos que eles têm as suas necessidades, mas também têm as suas obrigações. Eu como pai, eu como mãe, a obrigação da escola e, acima de tudo, o próprio Estatuto da Criança diz que, na ausência dos educadores, cabe ao Estado educar os nossos filhos. Então, a responsabilidade é de todos nós. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi muito esclarecedora a conversa. Obrigado, obrigada, professora Denise. Obrigada pela oportunidade mais uma vez, Suzângela.